Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Go Cursos e vou trazer aqui para vocês mais uma implementação para o sistema do ERP, tá? Essa então é a nossa terceira implementação para o sistema de gestão ERP SaaS, é onde eu trago aqui vários recursos novos para o sistema, né? Como o parcelamento aqui das vendas, que é uma coisa que não tinha aqui nele, a opção aqui para definir se o sistema vai trabalhar em multi-empresas, porque ele é um SaaS, né? Ou como uma só empresa, porque às vezes, né, você adquiriu o sistema para trabalhar com esse recurso, mas você não tem a intenção de fazer a revenda ou cadastro, por exemplo, de outras filiais. Então tem uma configuração bem simples que você pode ativar para ele ficar como uma única empresa. E depois, se você quiser, é só voltar essa configuração e você consegue cadastrar outras empresas também para poder estar gerenciando. Tá? Eu vou mostrar isso aqui, né, uma opção a uma. Tá? Também coloquei algumas opções, como a opção para você selecionar, né, qual API de pagamento você vai usar. Lembrando que esse nosso sistema tem duas APIs integradas, que é a API de pagamento do Asas e a API de pagamento do Mercado Pago. Então, quando você vai criar agora uma conta, você pode escolher qual delas você quer que o cliente utilize para pagar, tá? Isso aqui estava somente nas configurações do sistema, mas agora também eu coloquei nas contas. Assim como algumas outras opções também, para ele poder escolher, né, naquela conta se ela vai aceitar pagamento em cartão, se é somente Pix, se é boleto, né? Então, essas formas de pagamento que eu já havia também relacionado ali ao cliente, eu coloquei também nas contas. Eu fiz aqui uma melhoria de agrupamento nos menus, tá? Então, tudo que é relacionado a contrato, algumas coisas estavam aqui em cadastro, por exemplo, eu já joguei nele, coloquei mais opções de filtros, por exemplo, para orçamentos, para OS, isso aí tudo eu vou explicar também aqui. Coloquei opções para poder filtrar também contratos, tá? Para poder fazer aqui a incorporação de vídeos do Drive, que antes era só pelo YouTube, né? Então eu coloquei também para você na parte lá dos tutoriais, onde o administrador SaaS, ele cadastra aqueles tutoriais para a empresa aprender a utilizar o sistema, eu coloquei para que possa ser feito também do Drive, não só do YouTube, né? Coloquei a opção para você poder ordenar também eles, porque isso aqui estavam me pedindo, porque às vezes você colocava esses vídeos e eles não tinham uma ordem correta, tá? Então ele aparecia lá no painel de acordo com o que fosse cadastrado, mas eu coloquei uma opção para você poder ordenar também, né? No site vai ter agora uma área sobre que não tinha antes, então as empresas vão poder personalizar o seu site aí um pouco mais. Vai ter aqui a opção de cadastrar também a agenda e lembrete para os clientes, tá? Que é algum lembrete que você queira aí, né? Vai ter como cadastrar, assim como era para os usuários. E vai ter também a opção de taxa para o cliente efetuar pagamento no cartão, tá? Tanto pelo Asas quanto pelo Mercado Pago. Então pode ser definido ali ou nas configurações ou na hora que você criar a conta, e eu vou mostrar isso também. E também aqui alguns filtros que eu coloquei, né, para a parte de ordem de serviço. Deixa eu mostrar então um a um. Vamos aqui primeiro para o parcelamento de vendas, né? Pode testar também o sistema, tá? Vai estar lá no link de teste. Você vai conseguir fazer o teste aí, né, geral do sistema. Quando você for efetuar uma venda aqui, deixa eu colocar aqui alguns produtos e finalizar ela, você vai ter a opção aqui de parcelamento, ó. E aqui então você pode definir em quantas vezes você quer parcelar aquela venda, tá? Continua toda a estrutura que já tinha antes, né, de pagamento na hora, duas formas de pagamento, continua aqui a opção de você colocar a venda como fiado, tudo aquilo. Só que agora você tem também a possibilidade aqui de fazer um parcelamento nessa venda. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que foi em 3 vezes e a forma de pagamento foi no Pix. Vou mandar finalizar. Aí ele vai gerar, né, já o comprovante mostrando aqui, ó, quais são as datas das parcelas, o valor de cada uma delas e todo o total ali tá já definido aí no comprovante. Além do parcelamento, tem aqui a definição se o sistema é multiempresas ou não. Então, se essa configuração aqui nele, perdão, que é lá no painel do SaaS, se aqui no painel do SaaS você configurar ele, tá, como multiempresas não, na hora que você logar, ele já entra na primeira empresa que está cadastrada. Então, você não visualiza mais aquele painel de gestão do SaaS. Para você entrar lá de novo, você tem que vir aqui nas opções, né, e clicar em painel SaaS. Aí você volta para ele, tá? Mas ele vai entrar direto agora no painel da empresa se você utilizar essa opção ali. Opção de seleção da API direto nas contas. Então, quando você cadastra uma conta a receber ou uma cobrança recorrente, tá? Isso tem para as duas, e você faz ela aqui, ó, você pode selecionar aqui o tipo, né, de pagamento, qual é a API de pagamento, né, que ele vai estar utilizando. Então, se vai ser a padrão, que é a que está configurada ali nas configurações, se é Mercado Pago ou se é Asas, tá? Sempre ele vai cair padrão. Então, a padrão é a que você já tiver personalizado aqui, ó. Tem essa configuração no sistema, tá? Tem essa configuração aqui que foi colocada, ó, que é não, perdão, não é no sistema, eu confundi. É aqui, ó. Quando você cadastra, deixa eu até ver se é no sistema mesmo.
Ah, não, é no sistema sim, ó, API de pagamento, tá vendo? Então tem essa opção no sistema, mas às vezes você quer utilizar as duas. Então você vai ter a possibilidade também de, ao cadastrar uma nova conta, né, você definir para qual API você quer que seja utilizada, para onde você vai estar redirecionando, tá, aquele dinheiro, aquele pagamento. E também vai ter isso aqui, ó, tipo de pagamento que são aceitáveis por aquela conta, né? Se são todos os pagamentos, se é só Pix, se é cartão de crédito, se é só débito, se é boleto, se é Pix e crédito. Então tem todas as combinações possíveis aqui, lembrando que essas APIs aceitam boleto, cartão e Pix. Então eu coloquei todas as combinações aqui, porque ao cadastrar uma conta, vamos supor que essa conta só possa ser paga no Pix e boleto. Você vai definir aqui, ó, e quando o cliente for efetuar o pagamento dela, só vai aparecer a opção de Pix e boleto. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, conta teste, tá? Eu vou deixar aqui asas e vou colocar um valor, né, 200. Pronto. Aqui é uma taxa que depois eu vou explicar que é taxa para pagamento no cartão. E quando ele for efetuar esse pagamento aqui, dessa conta, deixa eu só ver qual é o ID dela aqui, porque eu não vou gerar uma cobrança ali não, senão vai demorar mais. Mas poderia gerar uma cobrança para o WhatsApp e acessar o link. Mas posso olhar direto aqui, ó, 26. Então eu vou vir aqui, vou entrar direto nesse link, que é pagar 26. Pronto. E aqui, então, eu vou ter a conta. Ó. E quando ele gerar ela, né, ele só vai me dar aqui a opção de pagamento para essa conta. Se bem que eu acho que eu coloquei ela no Mercado Pago, deixa eu ver. Não, ela está na API do Asas. Então, ela não é a 26, é porque eu não vi aqui. Ó. Vixe, ela já é a 31. Eu não fui até a última, né? Até achei estranho ali, ó, 31. Tá vendo? Aí o que ele fez? A 26, ele caiu, é até interessante eu mostrar isso, ó, ele caiu aqui, ó, nessa conta de R$65, caiu no Mercado Pago, tá? E não no Asas, e só deu a opção de Pix. Agora, essa outra, que é a 31, já caiu no Asas, porque ela foi definida como pagamento no Asas, e ele tá me mostrando aqui, ó, Pix e boleto bancário. Eu vou até tirar isso aqui, ó, porque isso aqui só deveria aparecer se for ter o pagamento no cartão, que é a questão da taxa que eu vou explicar depois. Então eu retirei aqui, ó, porque não pode aparecer. Mas vamos supor que essa conta eu tivesse dado a possibilidade dele pagar em toda e qualquer forma de pagamento, tá? Aí ele já vai mostrar aqui todas essas formas de pagamento e como ela vai ter o cartão, ele vai mostrar isso aqui também, ó, que é taxa de pagamento no cartão. Como assim taxa de pagamento do cartão, que deu R$21? Eu coloquei uma opção aqui nas configurações que é para você definir a taxa de pagamento do cartão API. Tá? Então, se tiver algum valor aqui maior que 0, significa que quando o cliente for pagar no cartão, né, que ele selecionar aqui a opção de cartão de crédito, ele vai pegar esse valor aqui com a taxa. Tá? Mas se ele selecionar, por exemplo, o Pix aqui e mandar gerar, aí ele vai gerar, né, o pagamento só para o valor dos 200, tá vendo? Então não entra, né, aquela taxa ali, aquela taxa é específica para o cartão. Taxa que você pode jogar ela tanto aqui quanto quando você cadastra uma conta também. Aqui você pode mudar o valor dela que ele puxa esse valor aqui. Então deixei, né, bem dinâmico nessas duas condições ali. Aqui, além disso, né, nós vamos ter a otimização do menu, que são os agrupamentos que eu falei. Então, por exemplo, um exemplo aqui foi o de contratos. Ó. Aqui, antes ele cadastrava os contratos aqui em cima, que era em cadastro, eu coloquei tudo aqui, ó, tá? Modelo de contrato, listar contrato, tirar contrato. Listar contrato não existia, então eu coloquei listar contrato. Você pode verificar todos que foram assinados, que estão aguardando, que estão vencidos. Então tem aqui uma situação que você pode então estar trabalhando, né, com esses filtros do contrato. A mesma coisa para o orçamento. Então eu unifiquei aqui também, eu criei um menu para orçamento e você pode entrar aqui, orçamentos que estão pendentes, orçamentos, por exemplo, que já estão aprovados, tá? E conseguir visualizar esses orçamentos com base nos status dele. As contas a receber e cobrança, eu coloquei os tipos de pagamento aceitável, já mostrei isso para vocês ali, tá? Incorporar vídeo, né, do Drive aqui nos tutoriais, isso é aqui no painel SaaS, para quem vai utilizar ele como multi-empresa. Então aqui você tem a opção aqui de colocar no, cadê aqui, ó, cadastro, tutoriais, sistema, tá? Quando você for adicionar um vídeo, pode ser tanto o link do YouTube quanto um link assim, ó, do Drive. Atenção que quando você colocar um link do Drive aqui, a diferença é a seguinte, é que ele vem assim, ó, como view, tá? Então você compartilhou ele vem assim, você tem que colocar o pré aqui antes, deixando o preview para ele funcionar. Outra coisa, eu coloquei essas posições, né? A posição que você definir aqui, claro, vai ser a posição que que a empresa vai visualizar lá, tá? Então serve para poder ordenar. Opção sobre, aqui no site. Então aqui dentro do site, ó, eu coloquei uma opção para quando você tiver
cadastrando o site, inclusive tem um botãozinho aqui para poder acessar, você vai poder definir também essa área sobre, com vídeo incorporado, tá? Já incorporado aqui, ó, e um texto. E aí ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo o vídeo do lado e o texto aqui, tá? Se tiver em Instagram também, ele mostra aqui, mas o Instagram está aqui na parte de configurações. Então, se tiver alguma coisa, ele coloca um botãozinho ali para ele poder entrar. Agenda e lembrete para os clientes. Da mesma forma que nós tínhamos aqui a parte de tarefa e agenda, que é para os profissionais, eu criei aqui, ó, a opção de clientes. Então, você consegue adicionar um lembrete para um cliente, tá? Com título, né? Selecionar aqui qual é o cliente, definir a hora, né, em que ele vai ter aquele compromisso, a hora em que você quer alertar. Tá? Então imagine aqui, vamos supor que é um advogado que esteja utilizando esse sistema. Embora eu tenha um sistema também voltado direto para a advocacia. Mas aí ele tem uma reunião às 14 horas. Você quer lembrar ele às 13. Tá? Então ele vai receber uma notificação, né, de lembrete neste horário aqui. Aí aqui você coloca a descrição que vai aparecer escrito para ele. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Ó, que eu estava fazendo teste, então tá aqui, ó. Lembrete não, ali foi lembrete de pagamento, é porque vai chegando aqui, esse WhatsApp fica só para poder fazer os testes. Aqui, ó, achei, ó. Boa tarde, cliente, tá vendo? Vai vir o nome do cliente aqui no lugar disso, tá? Aí aqui vem o nome da empresa e vem o lembrete aqui agendado. Aí ele vai mostrar qual é o horário, tá? Então ele está lembrando ele e vai mostrar a descrição também, né? Daquela agenda, né, que foi gerada ali, tá? Daquele lembrete ali que foi gerado para ele. Então é mais uma notificação que você pode mandar para o cliente ali e definir o horário, né, que você quer, o horário e data que você quer que ele mande essa informação. Taxa para o cliente em pagamento de cartão, já expliquei. E página para filtrar OS por status, né? Então aqui, ó, nós temos vários status para ordem de serviço. E se você quiser visualizar algum deles de forma mais rápida, né, em uma página aqui, você pode acessar. Então, por exemplo, às vezes é um técnico que só vai trabalhar com as ordens de serviço que estiverem iniciadas. Então ele pode entrar aqui direto e visualizar só elas, tá? Ali não tinha nenhuma, deixa eu ver se tem aqui alguma aberta. Aberta tem um tanto, tá vendo? Vamos ver aqui, aguardando. Acho que eu não coloquei nenhuma aguardando, não. Melhor eu olhar o status, né, e entrar direto lá. Tem uma entregue aqui também. Então, ele vai mostrar assim. Ó. Aí ele consegue filtrar, né, aquelas ordens de serviços ali por status e consegue exibir, né, essas informações aqui. Acho que essa eu escolhi entregues hoje. Foi. Que eu vou só colocar só entregue. Aí ele vai mostrar todas que estão entregues, aquelas lá que vão ser, né, entregues no dia. Tá? Então você consegue acessar, né, essas ordens de serviço aqui, filtrar elas por um status. Embora aqui na opção de criar nova também você consiga visualizar, né, elas geralmente aqui pela data também, com os status. Então ali fica mais fácil, porque se você quiser passar para algum usuário aqui um acesso específico só para essas ordens de serviço que estiverem em algum status, né, você consegue habilitar somente aquelas páginas ali. Então, basicamente, o que eu trago para vocês dentro dessa implementação são esses recursos, né, que eu expliquei aqui.